que a gente vai conversar agora diz a respeito de 40 semanas, que acontece, na verdade, um grande milagre, e eu vou ter essa missão para falar em 40 minutos. Eu quero que você aqui, durante esse assunto, possa chorar, rir, se surpreender com maravilhas que nos últimos 40 anos a gente tem entendido com mais detalhes sobre a complexidade irredutível da reprodução humana. Só para me apresentar aqui, sou pesquisador na área de farmacologia e fisiologia, temos um canal no YouTube também, Farmacologia na Prática, e sou pesquisador na área de fisiologia e farmacologia translacional. Sou bolsista em produtividade pelo CNPq, amo a ciência, amo estar dentro do laboratório, mas se partimos a palavra, eu oro enquanto estou no laboratório. Então, ciência e fé andam juntas o tempo todo. E a ciência é assim. A ciência caminha através de coleta de dados, através de experiências, de descobertas, observações, de testes, mas nós também fazemos interpretações. As filosofias, as ideologias, as hipóteses, elas estão no andar de cima, não confundam. Infelizmente, muitas vezes no ensino médio, as interpretações estão no andar de baixo, sem qualquer dado, trazendo já, inculcando em crianças, em adolescentes, diversas ideias, que quando ele chega na universidade, o último culto que ele participa é o de formatura, porque cerca de 70% dos cristãos estão relativizando muitas coisas, a fim de observar interpretações equivocadas. E é nesse cenário que a gente então vai passear pela maravilha do corpo humano. Um sistema que só foi melhor entendido também nos últimos 150 anos. Para vocês terem uma ideia, para entender um pouco mais desse sistema, a começar para falar pelo nome de artéria, não sei se vocês têm ideia de quem trouxe esse nome. A artéria quer dizer que achava-se que dentro desses vasos caminhava ar, e por isso a artéria. E as veias, sim, caminhavam um pouquinho de fluido nesse sistema. A ideia de Galeno, que prevaleceu até meados do século XVII, dizia o seguinte: o sangue é produzido no fígado, do qual recebe os espíritos naturais e dali é levado à periferia do corpo por forças propulsoras ou atrativas. Em seguida, recebe espíritos vitais no coração e espíritos animais no cérebro. Ou seja, o papel de um coração como bomba, isso só foi visto no século XVII. 1.400 anos de silêncio, diversos médicos aprendendo durante a sua formação de que o coração era apenas como se fosse uma esponja, um propulsor de espíritos vitais, mas de um sistema fechado isso não cabia ainda entre os cientistas, até que William Harvey, na Inglaterra, demonstra ao rei Carlos I, que incentivava a pesquisa, dizendo: o coração funciona como uma bomba. E essa bomba, então, Harvey disse: tudo o que sabemos e ainda é infinitamente menor do que tudo que permanece desconhecido. Assim como hoje, a gente aprende a cada gota e vamos vendo que o que nós sabemos é apenas o 2πr, é o comprimento da circunferência. Mas a cada aprendizado, o πr ao quadrado só aumenta. Então, nesse sistema como bomba, e a gente vê a música de Pixinguinha cantando: meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Eu falo: meu Deus, mas quando eu abro esse coração, eu vejo que ele é muito mais complexo, porque são feitos de câmaras, de válvulas, de um sistema que tem que ter a contração primeiro do átrio para depois haver do ventrículo. Então, à medida que investigamos e aprofundamos conhecimento, mais dúvidas surgem na área da medicina. Isso eu faço todos os dias com os meus alunos de medicina, sou professor dessas turmas há mais de 15 anos, e temos a delícia de falar de alguns dados que nos surpreendem. Seu coração bate mais de 100 mil vezes por dia, durante a sua vida bate 3 bilhões de vezes, você tem um número de vasos sanguíneos o equivalente a 100 mil quilômetros de vasos no seu corpo, isso dá para fazer simplesmente, praticamente, 2,5 voltas na Terra, somente com as suas artérias, veias e capilares. Capilares que, se a gente dividir, é 10% de um fio de cabelo. E todas as suas células recebem sangue do coração, exceto uma, as células da córnea. Tem ideia onde é que está a célula da córnea? Está no olho. E já pensou se o sangue passasse nessa parte mais externa do olho? A gente teria o olho vermelho e não conseguiria ver, né, com boa resolução. Um olho que chega a 576 megapixels de resolução. Se você está aqui vangloriando do seu celular que chega a 20, guarde,
O olho humano é 576 megapixels. Marie Curie, ganhadora de 2 prêmios Nobel, disse: durante toda a minha vida, as novas descobertas sobre a natureza me alegraram como uma criança. Eu vou trocar a palavra dela de natureza por obras da criação. E a gente então fica pulando e vibrando por tantas coisas que nós temos um designer e agradecemos por tudo aquilo que ele já fez. E é nesse cenário então que a gente quer viajar na ideia quando alguém recebe a notícia: estou grávida, vou ser papai. O que vai acontecer? E como é que você tem essa certeza? Aí aparece ali um resultado que você pode pegar na farmácia. O famoso beta-HCG, siglas que nós levamos para o nosso dia a dia, mas sequer refletimos como é que essa substância está chegando aí para diagnosticar, mas ela também tem um papel fisiológico nesse processo. Estão prontos comigo? Vamos à viagem agora dessas 40 semanas maravilhosas da formação de um ser humano. A começar pela semente. Então agora eu quero com vocês perceber essa semeadura especial que existe durante a nossa formação. Então, não são apenas célulazinhas simples, elas precisam criar caudas. Nós temos uma peça chamada intermediária, que é fundamental para a geração de energia, até porque essa semente não é jogada, ela precisa ser empurrada e propelida até a região do útero e as trompas, para que haja aquele lindo encontro. Só um encontra. Só um. Um entre quantos? De 40 milhões até 400 milhões. Então varia, por exemplo, a população do estado de São Paulo com 2 Brasis, de número de espermatozoides em cada ejaculação. E é nesse processo então que você foi escolhido. E se diz aqui um derrotado? De jeito nenhum. Temos algumas pessoas que passam a ter problema nessa produção da espermatogênese, por um problema simples, a chamada varicocele. O que é varicocele? Perceba que o escroto ele tem uma região que fica distante do corpo, porque a produção de espermatozoides depende de uma temperatura cerca de 1,5 graus a menos do que o corpo humano. Então, não é à toa que o escroto contém uma pele característica, de modo que quando o corpo está muito quente, ele precisa ficar longe do organismo. E quando o ambiente muito frio, os homens aqui percebem que o escroto se aproxima mais do corpo para ganhar calor. Veja que, se não fosse uma estrutura da pele característica com essa sensibilidade térmica, não haveria espermatogênese. Infelizmente, pessoas que sofrem de varicocele, têm um tipo de varizes nessa região do escroto. Muito sangue acumula, aquece essa região, e região muito quente não produz espermatozoides, e por isso ele pode ficar estéril. Por um detalhe: a diferença de 1,5 graus no sistema de espermatogênese. Continuando então, pensando aqui nesse trajeto, é bom lembrar que não é apenas o espermatozoide aqui produzido, mas ele é gerado nos testículos e o que acontece é um lindo trajeto pelo ducto deferente, passa agora pela vesícula seminal, passa pela próstata e desce até chegar lá fora. E aí muitos homens aqui, quer ver quantos de vocês já fizeram um teste chamado de PSA? Levanta a mão. Eu já fiz PSA. Já fiz, está sempre baixo. Esse PSA não é apenas para diagnóstico em laboratório. O PSA tem uma função fundamental, que é tornar agora o sêmen liquefeito, a fim de que eu consiga empurrar mais facilmente ainda o espermatozoide até o encontro com o óvulo. Não é à toa que essas passagens aqui acontecem também para favorecer nutrição ao espermatozoide e também corrigir o seu pH. pH? Porque a vagina tem um pH em torno de 3,5. Então, eu preciso de um sêmen que seja muito alcalino, a fim de equilibrar, porque se for ácido, o espermatozoide não sobrevive nesse meio. Ou seja, por um detalhe da concentração de hidrogênio no meio, não haveria vida. Antes mesmo da ejaculação, também existe o papel de uma glândula chamada bulbo uretral, que ela secreta um líquido com ação bactericida, ela já corrige o pH, então é como se fosse um sistema de um flush, uma limpeza, como acontece num carro. Antes de colocar o principal óleo lubrificante, faz primeiro uma limpeza. Então existe esse primeiro líquido, que não é ainda a ejaculação, mas é um preparo para que haja a maior chance de sobrevida desses espermatozoides. A gente apenas contempla o que já foi criado, mas ainda temos poucos mecanismos para entender em detalhes como que tudo isso acontece. E aqui eu trouxe para vocês uma composição do sêmen, e me chama a atenção a quantidade de frutose que tem no sêmen humano.
E a frutose é o conteúdo de maior quantidade. E por que não glicose? Fiquei pensando nisso aqui um tempo. Haveria algum motivo? A diferença de glicose para frutose é apenas uma isomeria. A gente tem aqui a glicose como um aldeído e a frutose é uma cetona. São bem parecidas, mas tem um detalhe: nem todas as células são capazes de captar a frutose como fonte de energia. Para ela passar a membrana, ela não faz como Jesus de passar as paredes, mas ela precisa passar por canais. E esses canais são chamados de canais GLUT, que eu vou te mostrar agora. Esses GLUTs estão distribuídos ao longo de toda a peça do espermatozoide, em especial na região da peça intermediária, que sintetiza energia, onde nós temos as nossas usinas de produção de ATP, que foi falado aqui hoje. Mas o interessante é que se o espermatozoide tem o chamado GLUT5, ele é capaz de usar a frutose como fonte de energia. Diferente de outras células do canal vaginal, do útero. Então, isso dá uma certa exclusividade de consumo para o espermatozoide, fazendo com que ele possa perdurar 3, 4 dias, mesmo após a ejaculação. Esse é um simples detalhe, porque se fosse apenas a glicose, haveria uma intensa competição e a sobrevida dele seria muito baixa. Um simples detalhe: diferenças de canais. Hoje são conhecidos cerca de 14 tipos de GLUT, onde o único que é capaz de captar a frutose é o chamado GLUT5, muito expresso nos espermatozoides e também no tecido intestinal. Aliás, daqui a pouco você vai almoçar, vai entrar em contato com uma série de frutose, como é que ela vai ser absorvida? Também pelo canal GLUT5. E aqui a gente vê, então, o excesso de espermatozoides que fica acumulado nessa região. Primeiro ele fica mais viscoso e ele vai se tornando mais liquefeito graças à participação que eu falei para vocês do PSA. Olha lá, aquele antígeno prostático produzido é capaz agora de dissolver e fazer com que o espermatozoide ganhe a região do útero e também das trompas. É nessa cena, então, que vai chegando agora o momento do encontro. Mas para encontrar tem que ter uma chave. E essa chave, ela é carregada na cabecinha ali do espermatozoide. Deixa eu voltar de novo para você ver. É aqui que tem que ter algumas enzimas. Espera aí, se a enzima é uma proteína, se é uma proteína, eu preciso de um RNA prévio. Se eu tenho um RNA, eu também preciso de um gene. Então, essa maturação do espermatozoide já aconteceu previamente. De modo que se eu não tiver a tesoura, não tem inauguração. E como é que funciona essa tesoura? Uma das mais famosas se chama hialuronidase. Repita o nome, por favor. Hialuronidase. Gostei, gostei. Fala de novo. Aí, para você não dormir, tá certo? Você está comigo? Isso, mais 20 minutos, tá bom? Então, olha lá, nessa viagem, então, quando eu faço esse corte, existe a chance de romper essa trama de ácido hialurônico, que é um polissacarídeo. É ela que impede o acesso do espermatozoide. Mas quem chega primeiro rompe. E quando ele rompe, tem chance agora de fundir com o óvulo. Então ele vai se aproximando. E o detalhe, olha aqui que design perfeito. A concentração de hialuronidase, ela é ótima na ponta, na cabeça do espermatozoide. Porque é ali que precisa haver a secreção, através do famoso complexo de Golgi, para que haja a chance do corte, da ruptura. E é nessa cena agora que a gente vai ver o momento da fusão desse material genético. É lindo observar esse momento do encontro. Nós passamos por isso, somos aqui vencedores nessa corrida. E o interessante é que o que entrou primeiro, ele fala agora para o resto: se deram mal. Vocês agora ficam para trás, é criada agora uma barreira para que não haja a chance do encaixe de outros espermatozoides. Então, na maioria das vezes, não temos aqui uma fusão de vários espermatozoides com um oócito. Está lá o encontro, penetrou, e agora a impermeabilidade que você vai ver aqui. O restante não consegue entrar mais. Isso acontece em cabo de segundos. Quando a cabeça do primeiro espermatozoide entra, existe uma liberação excessiva de cálcio e uma cascata de sinalizações para que haja essa impermeabilidade. Fica a pergunta: se falta uma enzima dessa, nada disso que eu estou te contando acontece. Eu preciso de algo ter ali um sistema muito bem encadeado
para que haja até no final a chance da formação do zigoto e depois termos aqui os nossos cromossomos unidos, da mamãe e do papai, formando agora o cariótipo, tendo no final XY ou XX, vai depender se é homem ou mulher. É uma coisa linda, né? Quando se fala isso numa aula de biologia, as fases de metáfase, anáfase, de telófase, e como que eu explico em detalhes isso? A gente observa o fenômeno, a formação aqui do plano equatorial, tudo isso é muito bonito ser observado, mas quem é que direciona em cada ponto desse? Fica a pergunta ao longo aí da nossa palestra. O mecanismo hidráulico também ocorre, porque nada disso vai acontecer se não houver a chance de uma boa quantidade de fluido entrando nos corpos cavernosos do pênis. Eu fiz de propósito, talvez inverter um pouco a ordem. Por que você não mostrou primeiro a ereção? Talvez vocês ficariam um pouco mais preocupados, o que ele vai estar falando aqui nessa palestra de reprodução. Mas é muito interessante observar o nome fantasia do sildenafil, chamado Viagra. O nome Viagra não é à toa, é VI de vigorous e Agra de Niágara, em homenagem às cataratas do Niágara, porque o enchimento de sangue no órgão genital masculino é o que torna agora esse sistema rígido, pronto para que haja a disseminação desse sêmen. E é interessante que nesse processo então da ereção peniana existe primeiro um estímulo neural, que é liberar também acetilcolina, um neurotransmissor que só foi descoberto nos últimos 100 anos, e aí nós temos agora uma importante resposta vasodilatadora produzida por uma substância também descoberta nos últimos 40 anos, chamada óxido nítrico. Repita o nome? Há pouco aqui foi falado sobre a história dos vulcões e o nitrogênio que podia se unir ao oxigênio. Trata-se de uma substância extremamente fugaz, ela é produzida e logo depois ela cessa, mas só ocorre a vasodilatação a partir da participação do óxido nítrico. Então nós temos agora os corpos cavernosos cheios de sangue, tornando agora o pênis, durante um tempo, mais resistente do que o osso. E sem essa chance de ereção, não há chance também de fecundação. Então, a própria Bíblia, quando cita de alguns personagens que estavam amortecidos, como o próprio Abraão, provavelmente também tinha um problema hidráulico, e que Deus resolveu, né, naquele momento. E aí nós temos aqui a rota para que haja a produção do óxido nítrico. A fonte dela acontece no endotélio. Pessoas que têm diabetes, hipertensão, são sedentárias, essa fonte de produção aqui, ela cai bastante. E aí nós temos uma cascata de sinalização para que haja uma redução do cálcio ali dentro do músculo liso, onde irriga os corpos cavernosos. Veja quantas etapas. Onde o Viagra atua? O Viagra atua aqui, ó, aumentando a oferta desse segundo mensageiro. Ele atrapalha a degradação disso, então quanto maior a quantidade desse segundo mensageiro, maior vai ser a redução de cálcio e ocorre então uma vasodilatação mais intensa. Então, o Viagra não cria efeito, ele apenas modula uma resposta fisiológica que o designer já fez, começando lá de cima com a produção do óxido nítrico. E aí a gente então acompanha o restante dessa gestação. O terreno precisa ser mantido, bem regado. Quem é que vai regar? Lembra do exame? Como é o nome desse exame? Famoso beta-HCG, chamada gonadotrofina coriônica. Trata-se de uma proteína que tem um papel fundamental nas primeiras semanas da gravidez. Até porque, se eu tenho o meu embrião e ele está crescendo ali na região do endométrio, vai haver a chance de produção de mais HCG. E é ele quem fica avisando o corpo amarelo, ou corpo lúteo, a produzir progesterona. Parte a palavra, pro é a favor da gestação. Então, sem HCG, não tem progesterona. Se não tiver progesterona, vai haver até um aborto espontâneo. Onde muitas mulheres, inclusive, podem passar por isso. E nem saber que perderam o bebê nos primeiros dias após uma fecundação. Então, só existe a gravidez completa se eu tiver o eixo entre HCG, corpo lúteo formando, com produção de progesterona. A cada dia, a HCG só vai aumentando. Então, mulheres que vão acompanhando, falam, deixa eu confirmar. Nossa, será que eu estou grávida mesmo? Aí vai lá e mede de novo. E se assusta com os valores que só vão crescendo ao longo dos dias. Isso tem um motivo, né? Primeiro, existe um feedback positivo para a produção desse HCG. E aí, nesse desenvolvimento maravilhoso, que eu vou agora resumir mais,
eu quero só chamar a atenção aqui do coração, que ele é formado já até a 8ª semana. Nós temos um coração batendo a partir da 5ª e 6ª semana, com um batimento de 100 por minuto. E quem é que faz esse batimento? Um grupinho de células que funciona como um marca-passo chamado nódo sinoatrial, e que até hoje a área da cardiologia é fascinada para entender como que existe uma ritmicidade tão perfeita como se fosse de um instrumento musical, sendo tocado por um habilidoso instrumentista. Temos aqui, então, a nossa produção de HCG, a nossa não, né, das mulheres, quando grávidas, e aqui a oferta de progesterona e estrogênio, que só vai subindo até o final da gestação. Então, isso explica o motivo dos enjoos, mulheres. Por que eu enjoo tanto na gravidez? Olha aqui, ó, esse hormônio também causa excesso de enjoo, e algumas ficam também nauseadas pelo excesso de estrogênio e progesterona. As mamas também aumentam de tamanho, as areolas começam a ficar mais escuras, isso tudo tem um papel importante. Há quem diga que a areola mais escura é até para facilitar a visão do bebê, que não enxerga colorido no início, enxerga preto e branco. Então ele vai observando aquilo ali de uma forma mais fácil, e até mesmo a textura é diferente, diminuindo a chance de feridas, que acontece, e todas as mulheres que amamentaram aqui sabem do que eu estou falando, né? Desse impacto toda hora, às vezes mordendo ali a região do mamilo. Então já existe uma preparação com estrogênio e progesterona. Olha que cena linda. É capaz de alguém falar que isso foi feito da aleatoriedade, ao longo do tempo. E agora olha que reflexão interessante. Por que eu e você não fomos rejeitados no ventre da nossa mãe? Até porque eu e minha esposa, nós temos um casal de filhos. Eu não sou parente da minha esposa. Se de repente ela precisar de uma doação de rim, o médico não vai me perguntar se eu posso doar. Eu provavelmente não serei o doador. Pode ser o irmão dela, ou os pais que estão vivos. Mas, durante 9 meses, Letícia, minha esposa, conviveu com grandes partes do meu tecido dentro do seu ventre. E não houve rejeição. Até hoje a medicina fica perguntando o que acontece no sistema imunológico da gestante para que não haja rejeição de um tecido estranho, de um enxerto diferente. E é sabido que a resposta anti-inflamatória, ela aumenta durante a gravidez. A vigilância imunológica baixa a guarda. Os linfócitos T, as células NK, chamada natural killer, ficam mais tolerantes. E fala, para, mexe não com isso aí é nosso, calma. Interessante que essa publicação da Nature mostra que a resposta inflamatória só se restabelece na região próxima do parto. Para você ter uma ideia, recentemente estão tendo a pergunta, por que as mulheres que sofrem de doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, elas apresentam uma certa melhora durante a gravidez? Em parte, pela redução da produção de citocinas pró-inflamatórias, de células que estavam mais ávidas, e durante esse processo, cheio de progesterona e estrogênio, eu controlo o sistema para que não haja a rejeição desse feto. Aí você abre depois Salmo 139 e diz que nós fomos formados de uma maneira maravilhosa. Não há dúvida disso. Tinha tudo para dar errado. Não sei se vocês já viram uma cena dessa ao vivo. Isso aqui é um dado nosso, de pesquisa. Nós retiramos a placenta e o cordão umbilical para fazer investigações. Isso aqui é uma aluna minha, obstetra. A gente, então, obtém a placenta para fazer estudos no cordão umbilical de mulheres que fumam. Já publicamos dados a respeito disso. Mas o que me chama a atenção agora é que essa placenta, que às vezes está na cabeça sua como uma imagem cinza, talvez você nunca tenha visto uma placenta com cordão umbilical. O que acontece, na verdade, é que o sangue seu, mamãe, jamais entrou no feto. Não acontece uma entrega das hemácias que você tem dentro do seu filho. Então, como ocorre a transferência desse oxigênio que você respirou? Pensa agora comigo, respira fundo aí, vem. Você entrou em contato com o oxigênio. Ele agora chega nos alvéolos. E é entregue agora para cada hemácia. Essa hemácia vai chegar até a região, no caso aí da mamãe, lá próximo à placenta. Mas na hora de entregar o oxigênio, cadê o Carlos? Carlos, você está aí, Carlos? Quem está aqui, para a gente fazer uma dinâmica rápida? Quem? Vem? Pronto, vem, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu sou a hemácia carregando o oxigênio. Você é a hemácia do feto, mas nós não nos encontramos. Eu não toco nessa hemácia. A gente vai fazer aquela cena que lembra um filme.
ET, telefone. Hã? Você lembra da cena? Que, na verdade, ET, apenas Steven Spielberg faz a menção do que também Michelangelo fez na Capela Sistina. Não existe o momento do encontro. Então vem a pergunta, faça essa pergunta para mim, meu aluno bom, faça a pergunta. Como que eu vou pegar seu oxigênio? Fala. Como que eu vou pegar esse oxigênio? De novo. Como que eu vou pegar esse oxigênio? É muito fácil. A sua hemoglobina não pode ser igual à minha. A hemoglobina da mãe é hemoglobina chamada do tipo A. Então, durante a fase fetal, ele tem que produzir uma hemoglobina de maior gula, de maior afinidade pelo oxigênio. Ele é chamado, então, de hemoglobina fetal. Olha que legal. Olha que de gula eu entendo. Então, esse momento, quando eu chego para entregar, vem de novo aqui, quando eu chego para entregar o oxigênio, esse oxigênio é entregue. Vai para lá, isso. Entendido a ideia? A hemoglobina fetal, então, tem maior afinidade para poder captar esse oxigênio que a hemácia transportou. Você pode perguntar para mim, mas como que a hemoglobina fetal é capaz, então, de ter maior avidez? Aí vem um detalhe bioquímico. É apenas a diferença de um aminoácido. Lá no livro é falado, não, porque lá tem a cadeia gama, tem a cadeia beta, mas a diferença está em apenas um aminoácido. É trocado uma histidina por uma serina. A troca de apenas um aminoácido faz com que não haja agora mais uma afinidade por uma outra substância chamada 2,3-bifosfoglicerato. Não havendo essa afinidade com essa substância, a hemoglobina fetal passa a ser gulosa demais. O que eu quero chamar a atenção para isso é, eu posso dar nomes tão bonitos numa aula de biologia, mas quando eu vou lá no detalhe, a diferença é muito simples, é apenas em um ponto do aminoácido, de uma proteína, de uma cadeia enorme. E quem fez isso? Se for aleatoriedade, isso aconteceria com um caso, mas não aconteceria de forma repetida. Acontece que com todos nós, isso aconteceu e acontece de forma repetida com todo mundo que está aí sendo gerado. Hemoglobina fetal sendo expressa com maestria durante o desenvolvimento. E aí, como é que eu posso suprir tamanha necessidade de nutrientes? Veja, se a gente fosse contar para alguém que um bebê, uma nova vida fica ali dentro, até hoje seria um pouco difícil a gente conseguir perceber como é que os ossos são formados no ventre de uma mãe. Mas, além disso, a circulação desse bebê não é a mesma sua. Porque, imagina, dentro, ele não está respirando. Você acha que tem ar lá dentro? O pulmão dele está lotado de líquido. Então, como é que passa esse sangue do cordão umbilical? Vai para onde? Olha que viagem que eu vou fazer com você agora. Nós temos aqui o cordão umbilical, que chega agora até a região da chamada veia cava inferior. Passa pelo umbigo aqui, cava inferior, o sangue chega na primeira câmara do coração, chamado átrio direito, e agora, normalmente, você estudando na aula de ensino médio, ou na graduação, o sangue do átrio direito vai para o ventrículo direito. Só que no bebê não é assim. Durante a fase fetal, existe um detalhe. O sangue daqui já pode pular para cá, ó. Do átrio direito ele pode ir para o átrio esquerdo. Existe um forame aberto, chamado forame oval. Mas, além disso, nós temos uma passagem de sangue, que é uma ponte, que eu estou ampliando aqui, ó. O sangue passa pela artéria pulmonar e cai logo na chamada artéria aorta. Esse canal arterial, repita o nome comigo, canal? Ele só fica aberto durante a fase fetal. Mostrando através de um filme vai ser bem mais fácil você entender isso comigo agora. Vamos no cordão. Viajando comigo. Cordão umbilical. E tudo isso feito, então, de forma aleatória. Será? O que a gente está vendo aqui? Um canal que permanece aberto para que o sangue da mãe, rico em oxigênio, alcance o mais rápido possível todo o sistema do feto. Esse canal só se mantém aberto por conta da produção das chamadas prostaglandinas. Repita o nome. Nunca ouvi falar nesse negócio. Quando você toma um diclofenaco, ibuprofeno, cetorolaco, nimesulida, conhece essas substâncias? São chamadas de anti-inflamatórios. Por que gestantes não podem tomar esse anti-inflamatório? Porque eles atrapalham a produção de prostaglandinas.
Se a produção é diminuída, o que pode acontecer com esse canal? Ele fecha antes do tempo. Isso dá um problemaço, até mesmo risco de parto prematuro. Então, que presente, né? Ao meio-dia, a gente entendendo como funciona o corpo humano e já saindo daqui, pensando em parentes de vocês que podem estar sendo alvos de um sistema que Papai do Céu já produziu, o designer fez com extrema maestria, e você avacalhou o processo, fazendo uso de um anti-inflamatório disponível nas farmácias aí, livremente. Caminhando para o fim, a gente percebe também um detalhe no próximo do nascimento, porque o alvéolo está rico em líquido, está cheio de água lá dentro. Mas quando o bebê sair, eu quero que ele chore. Eu quero que ele respire logo em seguida. E há um dos momentos mais críticos na vida, porque se eu não fizer essa troca no primeiro momento, eu posso ter sequelas para a vida ou até mesmo risco de morte. Então, o que acontece para que esse alvéolo consiga se secar rápido e se manter aberto de uma forma tão fácil? Alguém aqui já teve uma experiência de pegar uma bexiga de aniversário, balão, como é que vocês falam? Bexiga, não é? De aniversário? Já sopraram seca e depois sopraram molhada? Qual das duas você consegue insuflar mais fácil? A seca. A úmida, rica em água lá dentro, faz ligações de hidrogênio, é difícil expandir. É a mesma ideia para o alvéolo. Se tiver apenas molhado, ele não cresce facilmente. Então eu preciso colocar lá dentro um detergente. Se você fizer esse teste em casa hoje, atenção, muitos jovens aí assistindo, coloca um pouquinho de detergente dentro da bexiga, você vai ver que consegue insuflar bem. Nós produzimos isso através de um líquido chamado surfactante. Detalhe que todos os hospitais do Brasil que trabalham com neonatos, quando o bebê nasce de 6 meses, 7, ele vai precisar de líquido surfactante. E a maioria deles é obtido de quem? De carneiro, de porco, de boi. Porque a indústria não dá conta de produzir um líquido surfactante tão perfeito. Ele já está pronto. Ele é apenas extraído para ser administrado nesses bebês de 400 gramas, 500 gramas, e é por isso que a sobrevida de neonatos transformou no Brasil depois da década de 80, graças a esse simples conhecimento. Se não for assim, tem que ser tratado com corticoides semanas antes do parto, porque os corticoides também estimulam a produção do líquido surfactante que está aqui, sendo mostrado para vocês nesse espaço. Enfim, quando a gente vai vendo agora o momento do parto, vocês acreditam que tem engenheiros tentando entender como que é tão perfeito o processo? Os ossos do bebê são molinhos e é de propósito, porque as fontanelas precisam ser flexíveis para que haja uma passagem sem chance de trauma. Esse cérebro precisa crescer, então os ossos não podem ser totalmente coesos, porque eles vão precisar se adaptar ao longo do tempo. E tudo isso, nesse desenho, eu posso até revelar para vocês aqui, que tem gente tentando entender na área da engenharia como é que as forças envolvidas no trabalho de parto podem agora trazer insights para eles. O parto é um processo fisiológico principalmente biomecânico e que os engenheiros começaram recentemente a abordar de forma mais ampla. Detalhe, esse artigo é de 2021. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quando chega no momento da amamentação, quem aqui é pai e mãe? Talvez você, já cansado, já nasceu e agora está naquele momento, fala, vamos lá, vamos para o estresse da amamentação, porque os primeiros dias não são fáceis. Mas quem ensinou essa criança a buscar uma mama e sugar? Existe uma palavra muito comum dita na pediatria, numa aula de enfermagem, numa aula da farmácia, da medicina, dito assim, então, gente, é instinto, a natureza coloca a criança para poder sugar. Você já pensou se isso fosse uma etapa que nós tivéssemos que ensinar um bebê? Suga, 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 suga. Incompatível com a vida, um detalhe. Eu preciso já ter um ato reflexo para que haja chance, inclusive, de deglutir, não é apenas procurar a mama. E para deglutir, o leite tem que descer, chegar até o estômago e ser digerido, já ter enzimas suficientes para que haja boa nutrição. Então, são detalhes que a gente não percebe, mas acontece. Aquela mãe que chega do trabalho e ainda amamenta, só de ouvir o choro da criança, ou sentir o cheiro da casa, ela já começa a produzir mais leite. O sutiã começa a ficar molhado, fala, cadê meu filho? Isso tem um papel, é da ocitocina e da prolactina que você produziu lá da hipófise.
Além disso, a relação de vínculo, ela se dá com a citocina. Por isso é importante a amamentação. Não é apenas um fim nutricional, mas vincular também a relação mãe-filho, ela é fundamental. Mecanismos neurais. A cada sucção, essa criança, inclusive, tem chance de falar melhor, de respirar melhor no processo da amamentação. Oftálmico, como eu falei para vocês, da areola mais escura da mãe, facilitando essas identidades, já que ainda não enxerga tão bem até o 4º mês. Imunológico, porque ela é exposta a uma série de anticorpos que a mãe tem, produzido de forma ideal lá nos ductos lactíferos, contendo lactose, mas contendo IgA, anticorpo, prontinho, como se fosse um sistema de autoimunização para esse bebê. E o mais legal é que o anticorpo é uma proteína. E quando ele desce até o intestino, ele não pode ser totalmente digerido. Então, o bebê, durante as primeiras semanas, ele tem um sistema imaturo de digestão, ainda bem que é imaturo, para que haja a chance de preservação dos anticorpos que a mamãe está doando durante a doação do colostro nos primeiros dias. Tudo finamente regulado. Nutricional, ela vai ganhar peso porque está tomando o leite materno, e como eu falei para vocês, o afetivo vinculado aí com a ocitocina e a prolactina. Caminhando para o fim, eu trago aqui uma frase de William Poley. Darwin lia esse homem, um teólogo, que dizia: da mesma forma que um relógio prova a existência de um relojoeiro, assim diz o argumento. A extrema complexidade do universo prova a existência do seu fabricante. E aí eu lembro agora um trecho de um sábio, que disse assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como são formados os ossos no ventre da sua mãe, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu queria agradecer de coração por essa oportunidade. Era um sonho que eu nunca realizei como um professor pesquisador, porque me incomodava falar apenas o acadêmico para aqueles que entendem da academia. E eu acho que as nossas igrejas precisam dessas conversas, para que os nossos jovens entendam que o que Deus oferece da ciência é apenas um buquê. Mas, por favor, não se esqueçam do noivo que te deu o buquê. 70% se perdendo na universidade não é esse caminho. A gente quer, de fato, exalar ciência, mas saber do que está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, que é o conhecimento. Eu trouxe para vocês alguns livros que estão disponíveis aqui ao lado. Posso fazer dedicatória. É um livro chamado Biblioquímica, as evidências das ciências biomédicas na Bíblia. Eu não sei se vai ter para todo mundo, mas é uma forma de apresentar a Bíblia e apresentar também as ideias do TDI de uma forma diferente, através desse livro, onde a gente conta de Gênesis e Apocalipse. Muitas passagens que acontecem na Bíblia estão encharcadas. Vou dizer aqui o termo como o Marcos cita, encharcadas, abarcadas, quais os termos que ele usa? Inundadas de evidências também do TDI. Muito obrigado, tenham uma boa tarde.